Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E Lula tem uma surpresinha para aqueles que estão comemorando a hipótese de o governo federal reindexar, reinstituir os impostos nos combustíveis, o que provocaria uma alta imediata da gasolina, do diesel, dos combustíveis em geral. E, na verdade, isso tem relação, guarda íntima relação com uma entrevista que o ministro da Justiça, Flávio Dino, concedeu na semana passada e que repercutiu muito, foi ao broadcast do jornal Estado de São Paulo, e essa entrevista repercutiu porque trouxe várias informações surpreendentes, como, por exemplo, a de que havia um plano para assassinar o presidente Lula no dia da posse dele. Não é? O sujeito que tentou colocar uma bomba no aeroporto de Brasília estava tendo treinamento como franco atirador, acredite se quiser. E nessa entrevista o Flávio Dino deu uma informação que, na verdade, muita gente, os mais bem informados, intuíam e que, na verdade, vai se mostrando um grande problema. Eu mesmo aqui no Blog da Cidadania já havia dito várias vezes que havia uma possibilidade muito perigosa de o presidente Lula perder popularidade. Por quê? Porque ele perdendo popularidade, os golpistas vão para cima e podem, em determinada condição, construir um movimento como aquele que se voltou contra Dilma Rousseff, não é? Claro que isso não está no horizonte imediato e teria relação com um possível problema mais sério na economia, com a possibilidade da economia continuar patinando ou até dar alguma piorada. Porque o Bolsonaro, ele deixou várias bombas relógio para o Lula. Uma dessas bombas relógio, que pode começar a minar a popularidade do Lula, é a questão dos combustíveis. Porque o Bolsonaro, na antevéspera da eleição presidencial em segundo turno, ele passou a distribuir dinheiro para tudo quanto é lado. A Caixa Econômica Federal deu 7 bilhões de reais para pessoas que inclusive não tinham solidez para crédito, são recebíveis, apesar de ser com base no auxílio emergencial que o Bolsonaro tinha instituído. Apesar disso, na verdade o auxílio era emergencial, não é? Então, se deixar de ser pago, se mudar a natureza dos auxílios do Bolsonaro, essas pessoas podem não ter como pagar ou podem ficar livres do pagamento. Então isso é um problema seríssimo, é uma bomba relógio, porque o Bolsonaro, além dessa medida que eu acabei de citar, ele tomou uma ainda mais perigosa, que é retirar todos os impostos federais dos combustíveis para baixar o preço artificialmente só durante a eleição. Com a derrota do Bolsonaro e a vitória do Lula, o que ele fez? Deixou esse elefante branco lá. Veja, não existe nenhum país do mundo, inclusive os países produtores de petróleo, que não cobram impostos sobre combustíveis. Eu, por exemplo, já disse aqui, eu conheço muito bem a Venezuela. Eu trabalhava com comércio exterior e eu ia muito à Venezuela, tive dezenas de vezes na Venezuela, onde os combustíveis são muito baratos. Os combustíveis na Venezuela, por ser um grande produtor de petróleo, eles custam centavos. Os combustíveis custam, principalmente a gasolina, centavos, não é? Ainda assim, tem impostos incidindo sobre os combustíveis na Venezuela. Aqui no Brasil, o Bolsonaro tirou todos os impostos que competia a ele tirar. Então, na verdade, com isso,
ele criou uma baixa artificial do preço dos combustíveis e um rombo nas contas públicas. Enquanto isso, minha amiga, meu amigo, os acionistas da Petrobras, muitos dos quais nem brasileiros são, vão ganhando fortunas com uma estratégia do Temer e do Bolsonaro que, na verdade, é criminosa. Sinceramente, não tem outra palavra. Porque o que é que eles fizeram? O Brasil é um grande produtor de petróleo. O Brasil produz todo o petróleo de que necessita internamente. E o Brasil tinha ainda uma rede de refinarias, muito boa, muito moderna, que refinava esse petróleo. Então a gente não precisaria aumentar petróleo, nem nos preocupar com petróleo nunca mais. O que é que fizeram Temer e Bolsonaro? Venderam todas as refinarias para o exterior e inclusive fecharam refinarias, e o Brasil hoje, apesar de produzir todo o petróleo de que necessita, ele tem que mandar refinar o petróleo em grande parte fora do país, não é? E isso aumenta muito o custo da gasolina. E além disso, o que é que Bolsonaro e Temer fizeram? Eles instituíram um monstrengo chamado PPI, que é Paridade de Preço Internacional. Essa PPI é o seguinte: ela equipara o preço do petróleo brasileiro com o preço que o petróleo é vendido no mundo. Ocorre que o mundo não tem petróleo de sobra e nós temos o pré-sal que nem começou a ser explorado. Nós já temos todo o petróleo que precisamos aqui no Brasil e vamos achar mais ainda, porque o pré-sal mal começou a ser explorado, apesar de ter sido muito prospectado e descoberto na era PT, não é? A Petrobras consegue hoje oferecer petróleo suficiente para o país não depender de petróleo importado. Ora, mas se não dependemos de petróleo importado, por que é que o preço no Brasil tem que acompanhar o preço mais caro internacional? Por uma razão só: porque isso dá lucros estratosféricos para os acionistas da Petrobras. Por quê? A Petrobras retira do solo, do mar e da terra petróleo por um preço muito barato, porque hoje, com as jazidas de petróleo descobertas, o petróleo está lá, é só puxar, as máquinas estão lá, então é barato tirar. Então custa pouco para tirar o petróleo debaixo da terra e, na verdade, você vende para as distribuidoras por um preço que tanto faz elas comprarem da Petrobras ou comprarem fora do Brasil. E aí o lucro dos acionistas da Petrobras, que é dona desse petróleo, por assim dizer, vai lá para as alturas. Eles ganham uma quantidade gigantesca, pornográfica de dinheiro. O que é que o Lula já disse durante a campanha eleitoral? Ora, vamos simplesmente acabar com essa PPI, vamos cobrar uma margem de lucro em cima do custo do petróleo. Uma boa margem de lucro, ótimo, mas em cima do que o petróleo custa para a Petrobras. Não do que não custa, do que custa lá fora. Muito bem, mesmo refinando lá fora, dá para vender o petróleo muito mais barato no Brasil. Não vendemos porque o petróleo é entregue para a bomba de gasolina, os combustíveis são entregues para a bomba de gasolina num preço baseado no que custa lá fora. Então os bolsonaristas ficaram ansiosos, não é? A direita, a extrema direita, a oposição, ficou ansiosa para ver o Lula aumentar o petróleo, porque aí eles vão nas redes e vão falar: tá vendo? Faz o L e tal, votou no Lula, se ferrou, ele aumentou o combustível. Não vão dizer uma palavra que o Bolsonaro tomou as medidas irresponsáveis de não só retirar os impostos dos combustíveis, como manter a tal paridade de preço internacional que eleva artificialmente o preço dos combustíveis e o lucro dos acionistas. Então, o que acontece? O Lula, ele não vai repor o preço da gasolina, os impostos na gasolina totalmente agora, vai repor só uma parte
e vai trabalhar para que em cerca de 2 meses, 60 dias, seja eliminada essa PPI, essa excrescência de cobrar o petróleo aqui no Brasil pelo preço que ele custa lá fora. Então vamos ver algumas matérias que mostram tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Então você vê aqui a entrevista do Flávio Dino ao jornal Estado de São Paulo, onde ele diz: se o governo tiver dificuldades, abre espaço para o golpismo. O ministro avalia que se Lula enfrentar problemas na economia, atos antidemocráticos podem voltar. Ele diz que 1 mês e meio depois dos ataques à sede dos 3 poderes, o golpismo no Brasil sofreu uma derrota, mas não foi extinto. E que se a popularidade do Lula cair, os golpistas vão tentar de novo o golpe. Não é só falar, não. Eles vão começar a convocar grandes manifestações contra o Lula e vão pedir o impeachment dele, tá? Então o Flávio Dino deixou tudo isso muito claro. O Lula começou a discutir com o Haddad e a Petrobras esse problema na tributação da gasolina. A Veja, assim como toda a mídia, assim como são favoráveis ao lucro dos banqueiros, são favoráveis também ao lucro dos acionistas da Petrobras, muitos dos quais são grandes empresas produtoras de petróleo do exterior, que compraram parte da Petrobras, que começou a ser vendida pelo Fernando Henrique Cardoso e continuou sendo vendida, essas partes da Petrobras, pelo Temer e pelo Bolsonaro. Não é um crime de lesa pátria. E aqui a isenção de impostos federais sobre a gasolina e o etanol valem até o dia 28 de fevereiro e nas vésperas de caducar a medida provisória que prorrogou a desoneração herdada de Bolsonaro, Lula, na verdade, se reúne com o Haddad e o Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, para tentar resolver esse problema, porque se ele reintroduzir, retaxar, né, voltar a cobrar impostos, reonerar o preço dos combustíveis com impostos, isso vai significar o quê? Um aumento da inflação, e aumento da inflação estoura direto na cabeça dos mais pobres, não é? Então o aumento no preço dos combustíveis vai aumentar o preço da comida, porque para transportar vegetais, hortaliças, não é? Para transportar carne, para transportar tudo vai ficar mais caro, as embalagens vão ficar mais caras, porque toda a embalagem plástica, por exemplo, é feita à base de petróleo. É uma cadeia imensa de aumentos que acontecem de acordo com o aumento do petróleo. O petróleo influi em absolutamente tudo em termos de preços, não é? E aí, inclusive, a Glaze protestou contra esse aumento e diz: olha, se for reonerado o preço dos combustíveis, se forem reonerados os preços dos combustíveis, vai gerar inflação e vai ser uma quebra de um compromisso de campanha do Lula, que prometeu que ia acabar com essa PPI. A Glaze isentou, segundo matéria do UOL, o governo da alta da gasolina, porque já estava programado pelo Bolsonaro. Vejam só, os bolsonaristas são tão canalhas que o Bolsonaro já tinha preparado o aumento dos combustíveis para janeiro. Não é? Ele fez isso depois que ele foi derrotado. E os bolsonaristas ficam culpando o Lula de algo que inclusive nem aconteceu e, para desespero deles, não vai acontecer. Por quê? A Glaze criticou o aumento do preço da gasolina anunciado pela Petrobras, e isso foi mais ou menos no final de janeiro, né, um pequeno aumento que teve, e aquilo já havia sido decidido pelo Bolsonaro. E ela falou também sobre o governo trabalhar pela mudança da política de preço da empresa, da Petrobras, que atrela os reajustes dos valores praticados internacionalmente em dólar, a dolarização de um petróleo que é extraído aqui, que nós temos de sobra, não é? Temos todo o petróleo que precisamos. E aqui a mídia começa com essa historinha, dizendo agora que o Haddad é o defensor do aumento dos combustíveis e da paridade de preços, e é mentira, inclusive, né?
Diz aqui, dentro do PT é dada como certa que na reunião de hoje entre Lula, Haddad e Rui Costa e Jean Paul Prats para decidir se o governo mantém ou revoga a isenção de impostos federais sobre os combustíveis, o governo vai editar uma medida provisória na quarta-feira determinando a volta de metade desses impostos. O restante retornaria daqui a 2 meses, que é o prazo para que o novo presidente da Petrobras já possa alterar a política de preços da estatal, baseada na paridade internacional de preços. Então, minha amiga, meu amigo, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, eles podem torcer à vontade, não vai dar certo, sabe por quê? Porque acabando com a paridade de preço internacional, o preço dos combustíveis vai cair, inclusive, mais do que estava com o Bolsonaro. Tá? Então, tchau para vocês. Vai chorar na cama, que é lugar quente, não é? E é isso que vai acontecer e não vai... Esses golpes para tentar minar a popularidade do Lula não vão funcionar porque ele tem muitos instrumentos na mão e sabe o que fazer. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.